O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. E o Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus? Podemos sentar e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus. Uma vez compreendida essa palavra sobre a luz do Espírito Santo de Deus, possamos nos comprometer com ela no dia de hoje e colocá-la em prática. Amém? Hoje é um dia especial, né? Dia do professor, dia de Santa Teresa d'Ávila. Interessante, 1500, século XVI, Santa Teresa. Uma mulher que se tornou religiosa, que se consagrou a Deus, se fez carmelita. E é interessante a gente ver talvez um outro ponto de tão vasto. Ela é considerada doutora da igreja, é uma doutora da igreja, por isso que hoje é o dia do professor por causa dela, doutora da igreja, mestre em sabedoria, mestre em espiritualidade. Quando ela estava no mosteiro lá com as carmelitas, ela percebeu algo que chamou a atenção, que as irmãs que conviviam com ela, as irmãs rezavam, cumpriam os horários de oração, não deixavam de rezar, cumpriam os horários. Mas ela percebeu que era só cumprir horário, que faltava algo mais, que faltava a essência desta vivência da espiritualidade. E ela adoeceu, Santa Teresa adoeceu, enquanto ela estava lá se recuperando, que ela não podia participar dos momentos comuns com as outras irmãs, ela começou a desenvolver dentro dela todo um caminho, todo um roteiro de espiritualidade, e se tornou mestra da oração, desta comunhão com Deus. E ela dizia que não basta simplesmente cumprir as coisas, acima de tudo tem que mergulhar, que a verdadeira oração é uma amizade com Deus. E essa amizade ela tem que ser cultivada dia após dia. Por isso que Santa Teresa é doutora da igreja e mestre em espiritualidade. Escreveu tantas obras, escreveu sobre a vida, escreveu sobre o castelo interior, que ela mergulha nesse processo interior e descobre, tem essa visão no dia de Santíssima Trindade, da alma, do processo, até o processo de purificação, de salvação, de santificação. E ela descreve as etapas que uma alma passa e tem que passar até encontrar a verdadeira perfeição, a verdadeira salvação. Então, uma grande mulher que se preocupou acima de tudo, não com as coisas superficiais, mas mergulhar através do valor da oração nesta profundidade, nessa comunhão, nesta amizade com Deus. Essa é Santa Teresa d'Ávila. E quando a gente pega o evangelho de hoje, é exatamente isso que Jesus chama a nossa atenção. Os fariseus, eles eram mestres na observância das práticas religiosas. Eles não deixavam passar absolutamente nada, eles cumpriam à risca todos os detalhes que mandavam a lei, que a lei mandava, eles cumpriam. E chamava a atenção, inclusive, daqueles que não cumpriam. Então eles estavam mais preocupados em cumprir as coisas externas, a manifestação externa da sua fé, do que essa vivência interior. E um dia, Jesus foi convidado na casa de um deles, e Jesus fez de propósito, não que Jesus fosse anti-higiênico, pelo contrário, né? Mas Jesus ele quis provocar algo,
Ele não lavou as mãos antes das refeições. Pronto, aquilo para os fariseus que tinham esse costume, meu Deus, tocasse em algo diferente, tocasse em algo impuro, já iam tomar um banho, porque eles se achavam contaminados. E Jesus não lavou as mãos. Aquilo chamou a atenção. O Senhor não lava as mãos, enfim. Aí Jesus aproveitou para dizer para eles, mas o evangelho nunca é para os outros. O evangelho nunca é para os outros, o evangelho sempre é para nós, para mim, para você. E aí Jesus aproveitou e fez a grande lição. Vocês estão mais preocupados com as coisas exteriores? E olhe como está o vosso coração. Olhe como está o vosso pensamento. Olhe como está, porque é aí que o inimigo age, gente. O inimigo age justamente aí. O inimigo, ele não tem esse poder porque ele pertence a outro universo, o universo espiritual, sabemos disso. O inimigo, ele não age nesse mundo da matéria, ele não pode se empurrar uma cadeira, empurrar um copo, ele não faz isso. O demônio não faz isso, porque ele é outro universo, é o mundo espiritual. Então como é que ele nos ataca? Como é que ele entra em nós, se é o mundo da espiritualidade? Como é que ele entra? No nosso pensamento, é onde ele influencia, é no pensamento onde ele estraga, é onde ele entra, onde a gente permite tanto o Espírito Santo, como também as forças do mal. É no pensamento, é na nossa inteligência, é na nossa vida espiritual. É ali que eles têm influência, é ali que eles vão maquinando. E aí a gente, do pensamento para a ação, é um passo. E é isso que eles querem. Como eles não podem fazer a ação, a materialidade, eles influenciam o nosso pensamento. Eles contaminam o nosso pensamento. E vai depender de muito como a gente se alimenta. Como a gente se alimenta, do que a gente se alimenta, que vai depender das nossas ações. O nosso palavreado, o nosso comportamento, a nossa atitude, é onde o inimigo nos influencia, no nosso pensamento, nossa inteligência. E é por isso que hoje Santa Teresa nos diz, cuidado, gente, potencializem a oração, a amizade, a intimidade com Deus, porque quando nós temos o nosso pensamento voltados para Deus, quando nós nos alimentamos espiritualmente, a nossa inteligência, o nosso pensamento se alimenta das coisas do alto, das coisas do céu, o inimigo não entra. Mas agora, quando a gente já ouviu falar tantas vezes, essa pessoa tem a mente fraca, ela se alimenta de porcaria, de indecência, de imoralidade, se alimenta disso, o pensamento fica contaminado para a prática, para as ações maquiavélicas, é um passo. Então hoje, o que o Senhor nos convida, a cada um de nós, é potencializar a nossa inteligência, o nosso pensamento, a nossa vida espiritual, a nossa vida de oração. Porque quando você está com a vida de oração elevada, pode ter certeza que o inimigo não vai chegar perto. Agora, quando a gente dá brechas, a gente fica preocupado com os fariseus, só com o mundo superficial, exterior, quando na verdade o nosso coração, as nossas intenções, é aí onde Jesus nos olha. Jesus vê o nosso íntimo, o nosso coração, o nosso jeito de ser, é de dentro para fora. É isso que Jesus vê, as nossas intenções. Então vamos purificar hoje e pedir essa graça, juntamente com Santa Teresa, para intensificarmos a nossa amizade com Jesus, a nossa oração com Jesus, porque quando a gente potencializa a nossa oração de Jesus, é de dentro para fora, é um comportamento santo de dentro para fora. E quando a gente não se alimenta, a gente vive numa aparência, uma espiritualidade de casca. Por fora, bonitinho, nossa como reza, não tira o terço na mão, mas por dentro está corrompido. Roubos e maldades, pensamentos negativos, indecência. Mas por fora, nossa, que cristão bonito, olha que católico fantástico, mas por dentro, e é isso que Jesus, então cuidado, para que a gente não fique surpreendido com as opiniões e com o julgamento de Jesus. Coloque a mãozinha no teu coração, vamos pedir essa graça no dia de hoje, de rezar com essa palavra. Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, por essa oportunidade de ter contato com o Santo Evangelho de hoje, e juntamente com Santa Teresa, a mestre em espiritualidade, na vida interior, no castelo interior, na vida de oração, de intimidade, de amizade com o Senhor, que ela interceda e nos ajude a purificar o nosso pensamento, a não dar brechas para o inimigo entrar, contaminar, contagiar, para nos levar a cometer situações pecaminosas,
Mas acima de tudo, que Deus nos dê essa graça da coerência interior, desta coerência interior, para não viver só da casca, da aparência, da superficialidade, achando que somos convertidos, para os outros pensarem isso, quando na verdade alimentamos situações indecentes em nosso coração. Peçamos então hoje nessa Santa Eucaristia, esta coerência de uma transformação, de uma renovação interior. Pedimos por intercessão de Nossa Senhora, de São José e de Santa Teresa d'Ávila.